queridos, boa noite mais uma vez. Que alegria podemos estar aqui meditando na palavra de Deus. Que bom que você está aí também para juntos adorarmos ao Senhor e aprender mais um pouquinho que Ele tem para falar conosco nessa noite. A nossa lição de hoje tem como título Só o Evangelho muda a cultura humana. O Evangelho ele é poder de Deus para transformar as nossas vidas, para transformar a cultura, né? A nossa cultura, nosso modo de viver. Então é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite. Que Deus possa te abençoar e que possamos cada dia ser melhores. Vamos orar? Pai, nós te louvamos nessa noite, bendizemos o teu nome, engrandecido seja o teu nome. Queremos que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, nos ensina, nos transforma. Deus, nós precisamos de ti. Precisamos, ó Deus, do teu Espírito Santo a cada momento. Precisamos das tuas misericórdias sobre nós. Queremos, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha, Deus, nos ensinar cada dia e nos limpar a nossa mente, os nossos corações, as nossas emoções, para que o teu nome seja glorificado, para que possamos influenciar aqueles que estão ao nosso redor. Muito obrigada por tudo, Pai. Certos da vitória, certo que o Senhor sempre nos ouve. Muito obrigada por essa noite. Abençoa cada lar, ó Deus, que está, ó Deus, nos escutando, cada vida que está nos escutando, cada casa que abriu as portas para juntos, ó Deus, aprendermos mais do Senhor. Todos aqueles que nos ouvem nessa noite, nesta hora, que o Senhor possa abençoar. É o nosso pedido nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Que Deus abençoe você, né? Eu não sei se você já ouviu, né? Creio que sim, uma expressão assim, que pessoa sem cultura, né? Só que essa expressão, ela trata-se de um conceito assim, muito equivocado, né? Da palavra cultura, já que não há ser humano sem cultura. Então isso é uma forma, né, equivocada de dizer que uma pessoa é sem cultura. Na verdade, ter cultura e ser culto ou bem instruído não é a mesma coisa, né? Ser culto ou ter cultura é diferente. Então nós vamos ver aqui o que o Senhor tem para nos ensinar. A cultura, ela é uma propriedade exclusiva das pessoas que chamamos de culta, né? Ela não é propriedade exclusiva das pessoas que chamamos de culta. Para se ter cultura, basta ser humano, né? Então nós vamos saber. Então quando você fala assim, aquela pessoa não tem cultura, não é verdade, né? O ser humano, ele tem cultura. Para ser humano, ele tem que ter cultura, né? Não ser culto nesse sentido que eu falei. Mas a cultura, ela não é propriedade exclusiva daqueles que nós chamamos que é culto, né? Para se ter cultura, basta ser humano, pois não se pode ser humano sem cultura. Então nós vamos ver o que é cultura daqui a pouquinho. Então assim, a cultura é herança comum de todo um grupo social. Ela é que nos ensina, né, como semear o milho, fiar o algodão, cozinhar a carne, enfim, como viver no ambiente em que vivemos com os recursos que nós temos. Então, cultura, ela é um conjunto, né, de tradições, de costumes, de hábitos que nós temos, ou que um grupo social tem. E nessa noite nós vamos falar do versículo áureo que está lá em 1 Tessalonicenses 1,9. Já que o nosso tema é só o Evangelho muda a cultura humana, nós vamos ter por base, né, esse versículo lá, que está lá em 1 Tessalonicenses 1,9, que diz assim: todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, vou ler novamente, que essa leitura é a tradução da linguagem de hoje. Então, diz assim: todas as pessoas desse lugar falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus verdadeiro, né? Então, o que Paulo estava falando aqui? Paulo estava falando que aquele povo de Tessalônica, eles receberam Paulo, né, e os discípulos muito bem, a ponto de receber o Evangelho e a vida deles foram transformada.
né? Então ele está falando sobre isso. Eles mudaram o costume deles. Eles adoravam outros deuses pagãos. Eles tinham um comportamento que não agradava ao comportamento que Deus estabeleceu, né? Então, com a visita dos discípulos, com a palavra de Deus que Paulo levou para aquele povo, eles mudaram o costume daquele povo. Eles agora passaram a servir não a ídolos, mas ao Deus vivo. Então esse versículo está querendo dizer isso aí. Qual que é a verdade prática, né, dessa nossa lição? Diz assim: em consequência do pecado, não há culturas inocentes nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo, né? Só o Evangelho pode mudar a nossa cultura. Só o Evangelho pode mudar a nossa vida. Só o Evangelho é capaz de trazer essa transformação para nós. E nós vamos ver aqui algumas coisas muito interessantes nas culturas passadas, né? E o que Deus tem para nós nesses dias. Então vamos lá. Levítico 18:30 diz assim, está falando sobre os costumes antigos, né? Então diz assim: obedeçam a todos os meus mandamentos. Deus falando por intermédio de Moisés. Obedeçam a todos os meus mandamentos e não imitem os costumes imorais dos povos que moravam na terra antes de vocês. Não se tornem impuros. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Por quê? Porque nós sabemos que quando Deus tira o povo lá do Egito, ele fala assim: eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. E quando eles foram atravessando o deserto, foram chegando a Canaã, eles foram, né, conquistando terras. E quando eles foram conquistando algumas terras, ali existiam aquelas culturas que às vezes não agradavam a Deus, como a adoração a ídolos, né? E Deus estabeleceu para nós, lá no Éden, uma cultura diferente, uma cultura divina, já que ele colocou em nós o caráter, a identidade de Deus, né? Nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, a cultura que Deus tinha para nós é uma cultura para que nós pudéssemos ser felizes nessa terra e que pudéssemos agradar e adorar a Deus. Só que por causa do pecado, a cultura foi contaminada pelo pecado. E nós vamos ver isso aí. Então Deus estabeleceu muitas regras para seu povo, né? Isso lá com Adão, né? Ele estabeleceu muitas regras para o seu povo, porém nenhuma sem razão. Ele não os privou de bem, apenas proibiu os atos que conduziriam à ruína. Isso não é diferente para nós hoje. Deus tem sido, né, bondoso para conosco e tem nos ensinado tudo para o nosso bem, não para que a gente pudesse ter uma vida, né, que nos levasse à ruína, à desgraça, à depravação, mas tudo que Ele tem para nós é para que nós pudéssemos ter uma vida abençoada. Lá em Levítico 20:23, né, falando sobre os costumes de Canaã, olha o que Deus fala: não imitem os costumes dos povos que eu vou expulsar dali, conforme vocês foram tomando posse da terra. Eu fiquei aborrecido com eles por causa das coisas imorais que faziam. Então Deus estava falando assim: à medida que vocês forem tomando posse das terras, mas vocês vão tirar a cultura daquele povo, os hábitos daquele povo, porque a cultura deles, o costume deles, aquilo que eles fazem não me agrada. Então vocês vão não é para vocês imitarem eles, né? Eu tenho algo melhor para vocês. Lá em 2 Reis 17:34, fala, né, dos costumes ofensivos a Deus. Quantas nações tinham alguns costumes que não agradavam a Deus, né? Aliás, toda cultura, como foi falado aqui antes, né, em consequência do pecado, não há culturas inocentes nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Por causa do pecado que entrou. Então, quando o pecado entra, ele vem e começa a destruir a imagem e semelhança de Deus. E o homem vai ficando, né, de forma que, fazendo algo que não agrada a Deus. Nós vamos ver isso depois em algumas culturas aqui na frente, nós vamos falar sobre isso. Então, costumes ofensivos a Deus. Está lá em 2 Reis 17:34, que diz assim:
Até hoje, eles continuam com seus costumes. Eles não adoram a Deus, o Senhor, nem obedecem à lei, aos mandamentos que ele deu aos descendentes de Jacó, que tinha dado o nome de Israel. Então, como eu falei antes, Deus, ele deu regras, mas todas essas regras não foram sem razão. Pelo contrário, foi tudo feito para que o homem fosse bem-sucedido. Lá em Jeremias 10:3, está falando dos costumes dos povos, né? Então, olha o que diz lá para nós em Jeremias 10:3. A religião dessa gente não vale nada. Corta uma árvore na floresta e um artista com as suas ferramentas faz um ídolo. Nós sabemos que quando Deus tira o povo do Egito, ele dá os 10 mandamentos para Moisés. E com os 10 mandamentos, ele dá um monte de regras, né? Mas tudo para que fosse o povo vivesse bem. Nós vemos lá no Antigo Testamento, lá nas leis de Moisés, lá já se falava muito em lavar as mãos. Lá já se falava muito em tirar as sandálias dos pés quando entrasse num lugar santo. Ou seja, quando entrasse dentro de casa, quando entrasse no templo, né? Para tirar os sapatos. Olha para que legal. O pastor Wilson já falou sobre isso, né? Até quando o povo, imagina o povo morando em cabanas, morando no deserto, não tinha, né? Banheiro, vamos dizer assim. Deus naquela época já instruiu, quando vocês forem, né, fazer suas necessidades, cava, tampa, né, não deixe exposto. Então, assim, por quê? Isso era uma lei de saneamento básico, vamos dizer assim. Tudo para abençoar o povo, para que o povo não sofresse de pragas, para que o povo não fosse contaminado. E o Senhor sempre dizendo assim, sede santo, né? Purifiquem, né? Então, sempre Deus estava dando as regras, costumes para que aquele povo pudesse ter uma vida abençoada. Imagina no deserto, muitas cabanas, muitas tendas, né? Uma família grande. Então, tinha que ter algumas regras para que aquele povo pudesse ser abençoado. E isso faz parte da cultura. Então, vamos ver mais aqui em Atos 13:18, diz assim: os maus costumes de Israel. Olha, muitas pessoas vieram com aquelas mazelas, né, com aqueles costumes errados, né? E a Bíblia diz assim em Atos 13:18, os maus costumes de Israel. E no deserto aguentou aquela gente durante 40 anos. Imagina você vivendo com uma pessoa que tem hábitos diferentes do seu. Nós sabemos que existem, né, países com as suas culturas, com seus hábitos alimentares, né, que você fala assim, nossa, eu não comeria isso. Mas lá fora também olharia para nós e falasse assim, eu não comeria isso, né? Por exemplo, nós comemos carne de porco, para o judeu é abominação, né? Então tem umas coisinhas assim que a gente vê nas culturas. Só que o pecado entrou e isso complicou a vida do ser humano. Por que nós olhamos e hoje há tanta corrupção, tanto roubo, tanto, né, latrocínio, tanto falta de respeito aos pais? Lá atrás, Deus já tinha falado com os filhos, filhos, honrem seus pais, obedeçam seus pais. Filhos, ouça a minha palavra, né? Porque tudo que Deus tem para nós é para que nós pudéssemos ser bem-sucedidos. Então, vamos continuar aqui em 1 Coríntios 15:33, que diz os bons costumes, né? A Bíblia diz assim, olha, não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes, né? Então nós vemos que quantas pessoas, às vezes elas têm uma vida bacana, mas quando arrumam uns colegas, né? Eles começam assim a viver de modo errado. E os pais ficam de olhos, né? Com quem você está andando? Quem são seus amigos? Porque hábitos vira costume. Hábitos vira costume. Então, quais são os nossos hábitos? Quais tem sido a maneira de vivermos, né? E muitas vezes aquilo faz parte da nossa cultura, se a gente não perceber que aquilo está denegrindo a imagem de Deus em nós, ou nós fazemos coisas que nós fazemos que não agrada a Deus. Isso acaba virando costume. Nós podemos ver na nossa sociedade hoje, né? Então vamos lá. Então nós vemos aí que tem um ditado que diz assim, diga-me com quem tu andas que eu direi
quem tu és. Por quê? As más conversações corrompem os bons costumes. Então, precisamos ficar atento, né? A palavra de Deus está cheia de ensinamentos para que a gente tenha uma vida bem-sucedida. Olha para a sua vida, como tem sido sua vida? A sua vida tem sido transformada para melhor ou para pior? Começa a fazer uma análise na sua vida, né? Como que é o costume da sua família? Olha lá atrás, qual que era o costume da sua família? Hoje, qual que é o seu costume? O que que mudou? Foi para melhor ou foi para pior? Né? Então, nós podemos pensar e buscar direção de Deus na palavra dele para nós. Em Tessalonicenses 1, que é a nossa leitura, né? A nossa leitura em classe, ela diz assim, está lá em 1 Tessalonicenses 1:10. Olha como que esse povo foi transformado pela palavra de Deus através dos discípulos, através de Paulo, que diz assim: Paulo, Silvânio e Timóteo, a igreja dos Tessalônicos, em Deus o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós, fazendo menção de vós em nossas orações. Paulo está falando assim, que ele está sempre orando para aquele povo de Tessalônica. Eles foram lá, visitaram aquele povo, né? E agora ele não esquece daquele povo, né? Olha que bacana que continua. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da prática e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante do nosso Deus e Pai. Então, olha como que era a obra deles. As obras deles eram em fé, né? Trabalho em amor, paciência e esperança, né? Olha o que aquele povo trazia para o coração de Paulo. Olha, eu não esqueço de vocês. Toda vez que eu lembro de vocês, eu sei que vocês são desse jeito. A prática de vocês, o jeito de vocês viverem isso. Por isso que eu dou glória a Deus sempre que eu lembro de vocês. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Eu tenho certeza que vocês foram escolhidos por Deus, porque vocês têm demonstrado isso. Vocês receberam o evangelho na vida de vocês, vocês foram transformados. Porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavra. Nosso evangelho no sentido de, o evangelho que nós levamos de Jesus Cristo para vocês, não foi só de palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. E com muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós foste feitos nossos imitadores, e do Senhor recebendo a palavra com muita tribulação em gozo no Espírito Santo. Vós fostes feitos imitadores, ou seja, Paulo, ele foi um influenciador, né? Nós temos isso, nós influenciamos ou somos influenciados? E eu quero deixar para você, você é influenciador ou é influenciado? Com a cultura desse mundo? Com a prática, né, com os hábitos desse mundo. Você influencia com aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Por onde você vai, na sua escola, né? A prática daquele povo, dos seus amigos, tem trazido para você como sendo influenciado, né? Está sendo influenciado por eles? Ou você tem conseguido levar a palavra de Deus com o seu jeito, com o seu amor, com a sua dedicação, com a sua devoção a Deus? Você tem influenciado aquele povo, os seus colegas, no trabalho ou na sua família, né? Então, continuando aqui, porque eles mesmos anunciam de nós, que é aquele versículo primeiro que nós lemos, eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos converteste a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, Paulo está falando que nós fomos lá, nós falamos do evangelho e do amor de Deus para vocês, ensinamos aquilo que Deus tem nos ensinado e vocês escutaram. Vocês deixaram de adorar os ídolos para adorar a Deus, esse Deus verdadeiro a quem nós pregamos, a esse evangelho, essa boa nova que nós levamos para vocês, né? E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então nós vemos aqui que aquele povo que tinha um comportamento que não agradava a Deus, que adoravam outros ídolos, que foi falado lá no início, né? Nós não devemos adorar outro a não ser Deus, nós não devemos fazer imagem de esculturas, né? E aqui nós vemos no texto que nós lemos anteriormente, aqui fala que hoje a criação, nós, né, como seres criados por Deus, muitos de nós, né, os artistas, eles pegam árvores e fazem daquela árvore um Deus,
uma imagem, né? E isso Deus já tinha falado lá atrás com Moisés. Fala para o meu povo isso, fala com o meu povo para adorar somente a mim. E aqui nós vemos que Paulo foi ali naquele povo de Tessalônico, pregou o evangelho e aquele povo recebeu de bom grado. E eles tiveram a vida transformada através do evangelho, né? É isso que Deus quer falar para nós podemos ser mudados. Somente o evangelho muda a nossa vida. Lembramos, né, do povo de Nínive. Vamos lá. A Bíblia conta a história do povo de Nínive. Como que era o povo de... Como Nínive era conhecido? Nós sabemos que Deus fala para Jonas assim, Jonas, vai lá pregar o meu evangelho e eu quero que aquele povo se converta. Só que Jonas, ele sabia como que era o comportamento daquele povo, a cultura deles, como eles viviam. E olha o que nós sabemos. O livro de Jonas retrata Nínive como uma cidade cruel, merecedora de destruição. Aquele povo era má. Por quê? Aquilo agora fazia parte da cultura deles. Olha como que eles eram. Ela era conhecida pela crueldade, pela idolatria, pelos saques que faziam quando invadiam outras cidades. Eles matavam crianças, mulheres de formas cruéis. Eles retiravam o couro das costas dos seus subjugados. Eles penduravam de cabeça para baixo. Eles eram violentos e Deus queria que eles se arrependessem. A Bíblia diz que Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos chegam ao pleno conhecimento da verdade, né? E Deus vai agora e fala para Jonas, vai lá em Nínive e prega para aquele povo. Aquele povo tem um costume ruim, aquele povo tem uma cultura ruim, aquele povo é conhecido como o povo cruel, aquele povo é conhecido como um povo que é violento. Nós sabemos que, e você pode lembrar disso, né? Tem algumas cidades, aqui mesmo em Minas a gente pode falar, quando a gente fala assim, o povo lá da região, não vou citar aqui, mas vamos lá, o povo da região tal. Aí alguém vira e fala assim, nossa, aquele povo é bravo, aquele povo é violento. Eu mesmo já ouvi, né, certas regiões que o povo é mais violento. Nossa, lá aquele povo é violento. Ou então quando a gente fala do Brasil, vamos falar do Brasil, né? Qual que é a cultura que o povo lá fora conhece do Brasil? É cultura, né, do carnaval, do futebol, mas também é do brasileiro, aquele que dá um jeitinho. É a cultura nossa de dar um jeitinho, né? O mineiro, eles falam que o mineiro tem uma cultura assim, chega cedo, mas perde o trem, né? É um jeito de comer quieto, né? Gosta de comer quieto, um pãozinho de queijo, né? Então, assim, cada um, você lembra de uma cultura, algo que predomina aquele povo, né? A cultura, o jeito daquele povo de viver, né? Então, quando é coisas assim que não tem problema, né, que não ofende a Deus, não ofende, não vá de encontro com as Sagradas Escrituras, né, que não venha denegrir aquilo que Deus fez com a imagem, né, e semelhança dele, que é o ser humano. Quando isso não atrapalha, né, até que é tranquilo, né, porque cada um tem o seu jeitinho. Mas quando é uma cultura, como nós vimos aqui, né, nos temas atrás, que diz os costumes de Canaã, né, que adoravam os ídolos, né, que aborrecia a Deus, né, os maus costumes de Israel, isso é ruim, né? A gente pode ver, você também já ouviu quando as pessoas falam assim, nossa, fulano tem uma pontualidade britânica, né? Por quê? O povo lá, né, os britânicos, né, o povo da Inglaterra, vamos dizer assim, eles são um povo pontual. Eles são conhecidos como um povo pontual. O brasileiro já gosta de chegar atrasado, aquela coisa assim. É algo que marca aquela sociedade, né? Então, nós falamos nessa noite que Deus pode nos transformar, né? Então, assim, há vários aspectos da nossa vida. Quando aquilo não agrada a Deus, Deus quer que nós possamos mudar, né? Deus quer que nós nos transformemos através do Evangelho, né? Que possamos ser seres humanos melhores, né? Então é isso que nós vamos falar aqui agora. E nós vemos que o povo de Nínive, o que aconteceu? Jonas foi, né? Tentou desviar, tentou ir para Tarso, mas Deus leva ele ali para Nínive e ele prega. E ele prega aquele povo, e aquele povo se arrepende. Olha que Deus maravilhoso, olha que Deus grande, olha que Deus poderoso.
Ele é capaz de perdoar os nossos pecados. Ele é capaz de fazer uma mudança na nossa vida. E Ele nos perdoa, Ele nos sara. Ele diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, né? E desviar dos seus pecados, eu tenho prazer nesse povo, né? Eu vou sarar, eu vou curar, eu vou estar com eles. E assim aconteceu com Nínive, né? Está lá em Jonas, né? Capítulo 3, versículo de 5 a 10. E nós sabemos que aquele povo, ele arrependeu, né? Por causa do pecado, o homem está inclinado ao mal, sempre para fazer coisas ruins. No Brasil, quanta corrupção! Quanta coisa ruim que a gente fala assim, meu Deus, tem misericórdia do nosso povo, né? Mas Deus, Ele quer nos transformar. O Evangelho tem esse poder de transformar a cultura, né, do ser humano. Então vamos lá, o Evangelho propõe restaurar o ser humano por completo. Assim como consequência, fazer com que ele produza cultura que glorifique a Deus em todos os aspectos humanos. Deus quer nos transformar. Todas as áreas da nossa vida. Que bacana, né? Nós temos um Deus que se preocupa conosco, né? Mesmo que lá atrás Ele deu todas as diretrizes para que a gente pudesse ser abençoado, Ele ainda continua insistindo para que nós pudéssemos mudar. Deus ainda mandou Jesus, né, para ser a nossa válvula de escape, para que pudesse trazer para nós a restauração. Né? Porque quando Deus fez o homem, Ele fez ali um lindo jardim. Ele colocou ali no jardim tudo que o homem precisa, né? Então, mas o homem, quando pecou, ele trouxe como herança, né, toda a maldade. Então, por isso que nós precisamos do Senhor para nos ajudar. Pense em você. Como que tem sido a sua vida? Como tem sido os seus hábitos? Como tem sido, né, a sua família, né? A família é uma pequena sociedade, né? Então, nós precisamos que a nossa família, né, aí estende para a igreja, que nós possamos ter uma cultura que agrade o nome do Senhor. E aí, nós vamos estendendo isso, né, para todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, vamos lá. Introdução. Na lição de hoje estudaremos a cultura humana através de um prisma da Bíblia Sagrada. Nosso intento é mostrar que nenhuma cultura pode ser tida como neutra ou inofensiva, porque todas elas acham-se contaminadas pelo pecado de Adão. Outro dia eu estava falando que se não fosse Adão, seria eu, seria você, porque a gente às vezes coloca a culpa em Adão, mas nós também erramos, nós também pecamos, nós também falhamos, né? Então, assim, que possamos pensar e falar, Deus, me ajuda, né? Eu não posso ficar só culpando Adão, eu também tenho culpa, mas que o Senhor possa me restaurar. Então, vamos lá. Mas a boa notícia é que o Evangelho de Cristo pode transformar qualquer cultura. Quanto a nós, Igreja de Cristo, não nos conformemos com esse mundo que jaz no maligno, né? Você já viu? Por exemplo, a novela, né? Quando a gente assiste uma novela, um filme, alguma coisa assim, a gente sabe que alguém faz, vamos colocar entre marido e mulher, né? Num filme, por exemplo, numa novela, sei lá. Aí, quando a mulher faz alguma coisa de ruim para o marido ou vice-versa, e aquele cônjuge, né, arruma outra, que às vezes a outra é boazinha, a gente acaba mudando para o lado errado. A gente fala assim, tomara que fica com a mulher, porque aquela lá não presta, mas a outra é boazinha. Olha para você ver como que o pecado vai entrando sutilmente na nossa vida, e quando a gente vê, a gente está torcendo para o lado errado. Por causa de quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado, né? Então nós precisamos pedir a Deus para nos limpar, transformar a nossa mente todos os dias. Romanos fala sobre isso, né? Que nós precisamos transformar a nossa mente. Mas como nós transformamos a nossa mente, os nossos hábitos? É através da palavra de Deus, né? Então vamos lá. Mas a boa notícia é que o Evangelho de Cristo pode transformar qualquer cultura. Quanto a nós, igreja, não nos conformemos com este mundo que jaz no maligno, como fez Israel e Judá. Né? Eles começaram a fazer coisas de culturas de outras nações vizinhas que não glorificavam o nome de Deus.
né, por aceitar todas as impurezas das culturas vizinhas e longínquas, ambos os reinos foram destruídos. Então nós vemos isso aí, né? Lá atrás, quando Israel foi destruído, né? Por quê? Deus não queria isso. Deus tinha o melhor para eles, né? Mas por causa de aceitar as impurezas da cultura vizinhas e longínquas, esses reinos foram destruídos. Mantenhamos nossa propriedades como povo de Deus, né? Os irmãos de Tessalônicas são um exemplo para todos nós, por terem colocado em prática a sua fé no Senhor, testemunhando de Cristo em diversos lugares, né? Até Paulo, ele começa a escrever para eles: olha, eu tenho lembrado sempre de vocês, de como vocês têm procedido, como é bom a atitude de vocês, como vocês têm andado em fé, como vocês têm demonstrado amor, como vocês têm sido transformados, como vocês deixaram de adorar os ídolos, adorar o Deus verdadeiro. Olha, a mudança de vocês é visível em todos os lugares. E é isso que nós precisamos fazer, né? Precisamos pegar esse exemplo aí desse povo de Tessalônica. Então vamos lá, o que é cultura? Nós já falamos, mas vamos lá. De acordo com a Bíblia Sagrada, o ser humano foi criado para fazer e produzir cultura a partir da criação divina. Nesse tópico veremos ainda a cultura dos gentios e a cultura do povo de Deus, né? Ali nós vemos, né, que os povos, né, os gentios, eles adoravam os deuses pagãos, né? Eles não seguiam a lei de Moisés, vamos dizer assim, começando lá atrás, né? Aquilo que Deus tinha para o povo, né? Então nós vamos ver aqui o povo de Deus e os gentios. Então vamos lá primeiro na cultura dos gentios. Olha como que aconteceu. Por haverem perdido o verdadeiro conhecimento de Deus, que não é diferente de hoje também, olha como o mundo está caminhando, né? Por haverem perdido o verdadeiro conhecimento de Deus, que eles haviam transmitido ao patriarca Noé, logo após o dilúvio, os seres humanos passaram a adorar a criatura em lugar do Criador. Quantas vezes nós adoramos, né? É o nosso carro, é o nosso marido, é a nossa esposa, é o nosso filho, é o nosso neto, coisas, é o nosso carro, a nossa casa, o dinheiro, né? Quantas vezes nós adoramos criatura ao invés do Criador? Isso vai por um caminho onde nós deixamos Deus de lado, e não é isso que Ele quer, né? Então vamos lá, e a partir daí puseram-se a imaginar coisas vãs e soberbas. Lembra lá, né, foi falado esses dias numa lição aí sobre a Torre de Babel, né? Eles começaram a construir aquela torre, mas será para quê? Será que era para abençoar o povo? Não, é por causa da soberba, era por causa da ganância, né? Isso não é diferente dos nossos dias, né? Então, por causa do pecado, a partir daí puseram-se a imaginar coisas vãs e soberbas, né? Hoje, a antropologia cultural vê como meros fenômenos sociológicos e culturais a prostituição, o homicídio, a corrupção, né? Então, assim, por quê? Por causa do pecado. Isso foi infiltrando, né, no meio do povo. E não era isso que Deus tinha para nós. A cultura do povo de Deus. Então, essa era a cultura dos gentios, né? Por causa do pecado. Hoje nós vemos como isso tem crescido no meio do povo, né? Agora, e a cultura do povo de Deus? A visão do povo de Deus quanto à cultura tem como fundamento a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante e completa palavra de Deus. Está lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, né? Então, como que deve ser a nossa cultura? Baseada nessa palavra que é a inspirada, inerrante e completa palavra de Deus, porque nós cremos nisso. Olha, achei interessante alguém que diz assim: Deus existe. Alguém diz assim: Deus não existe. A palavra de Deus é verdade, ela é palavra de Deus, eu não creio. Ele simplesmente falou assim: se você não crê, eu não posso fazer nada. Mas que mas é. E a Bíblia disse que um dia todo joelho vai se dobrar, vai dobrar perante a esse Deus maravilhoso e dizer que Jesus Cristo é o Senhor, crendo ou não. Só que aí vai ser tarde, né? Nós estamos vivendo dias difíceis que nós vemos que a humanidade estava indo por um caminho
diferente. E eu vi também alguém dizendo assim, será que nós vamos voltar à normalidade? Só que a nossa normalidade agora vai ser diferente, vai ser outra normalidade. Aí alguém perguntou assim, você não acha que a humanidade estava caminhando para um lado errado? Estava caminhando para outros caminhos? E Deus colocou um freio? Eu creio, para te falar a verdade, eu creio. Sabe por quê? O homem estava muito autônomo, muito cheio de si, achando que ele podia todas as coisas, ele pode todas as coisas. Sim, Deus deu sabedoria para o homem, só que ele estava esquecendo do Deus Criador, daquele que pode todas as coisas, daquele Deus soberano, né? Então nós vemos aí. Então vamos continuar aqui. Por essa razão, tudo o que fazemos tem com base essa proposição: a terra é do Senhor. Como assim? A terra é do Senhor. E a Bíblia diz lá em Salmo, né, 24:1, tudo que existe na terra é do Senhor. Ele tem o controle nas mãos. E Ele quer que nós nos voltemos para Ele. Por isso que Ele mandou Jonas ir lá em Nínive pregar para aquele povo. Eu quero dizer que Deus, Ele se interessa por mim e por você. Deus se interessa pela nossa vida, por isso que Ele nos dá oportunidade. Hoje nós estamos vivendo num dia assim tão turbulento, mas é dia de oportunidade, né? Haja visto que os filhos de Israel, eles consagravam ao Senhor até mesmo suas colheitas. Olha a diferença do povo gentil com o povo de Deus, né? Eles consagravam até os alimentos, até a colheita. Portanto, tudo que fazemos tem que ser aferido por este mandamento apostólico. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, né? Como eu falei, o mundo estava andando por caminhos assim que, como se ele fosse o dono do mundo e não se preocupava com o Deus Criador. Eu tenho tudo o que eu quero, eu consigo tudo o que eu quero e eu não estou nem aí para Deus. Nessa pandemia a gente vê que Deus está mostrando para mim e para você que Ele é soberano. Um vírus, uma coisa tão insignificante assim que a gente não é insignificante, é que a gente não vê. Tão pequenininho, é que a gente não consegue ver, mas faz um estrago tremendo, né? E a gente precisa fazer o quê? Senhor, me ajuda. Deus tem misericórdia. Todo mundo clama por Deus. Senhor, tem misericórdia, porque eu não sei. Se eu pegar esse vírus, o que vai ser de mim? Os infectologistas têm falado, né, que não tem, tipo assim, eu pego, eu não pego, eu vou me portar assim. O corpo humano que vai reagir, né, mediante a esse vírus. Quando esse vírus entra no nosso organismo, não tem como falar que eu não vou reagir assim ou assado. Mas Deus sabe. E por isso nós precisamos pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia da minha vida. A minha vida está nas tuas mãos, me ajuda. Eu preciso do Senhor. É isso que Deus quer, que nós possamos voltar para Ele, porque Ele disse que não quer que nenhum se perca, né? Ele está nos dando uma oportunidade hoje de buscar a Ele. Então, portanto, qualquer coisa que nós façamos, buscamos ao Senhor. A cultura é a soma de todas as realizações humanas, sejam elas espirituais, intelectuais ou materiais, né? Então, assim, cultura é isso, é a soma de todas as realizações. Por isso que eu falei que o ser humano, ele tem cultura, né? Só dele ser humano ele tem cultura, porque são tudo aquilo que envolve o ser humano, seja ela, tudo que ele faz, a soma das suas realizações, seja espirituais, intelectuais, materiais. Isso é a soma dessas realizações é que se faz, né, que a gente pode dizer que é a cultura do ser humano. A cultura dominada pela iniquidade, né? Quantas pessoas, nós falamos de Nínive, né? Quanta iniquidade, quanta coisa ruim. E nós podemos estudar outros povos que tiveram, né, uma cultura que era iníqua diante de Deus. O homem foi posto no Éden para lavrar a terra e fazer cultura a partir da criação divina. O jeito como ele tratava a terra, cultivava a terra, como ele plantava, como ele colhia, como ele fazia, os hábitos dele, era tudo a partir da criação divina. Então, o Éden era um lugar maravilhoso que Deus fez para o homem. E o homem foi só
destruindo, destruindo, destruindo. Vamos lá agora na cultura original. Se a terra é do Senhor, todos deveriam saber que nesse mundo não passamos de servos de Deus. Já pensou? Você sabe que você é servo de Deus? Ele não precisa de mim, ele não precisa de você, mas ele conta comigo e com você. Quando nós buscamos ao Senhor, ou quando nós recebemos Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida, nós passamos a ser servos. Servos uns dos outros, nós abençoamos a nossa nação. Então a nossa cultura tem que ser baseada na palavra de Deus. E tudo que nós fazemos tem que ser o melhor, de forma melhor, de sermos melhor e transformados. Logo, tudo que produzimos deveria ser reflexo da glória do Criador. Já parou para pensar? A minha cultura, ou seja, os meus hábitos, tudo que eu faço, né, tudo que me envolve, deveria ser reflexo da glória de Deus. Se não tivéssemos caído em pecado, nossa cultura seria uma extensão da extensão divina. Olha que legal, já parou para pensar nisso? Né? Se nós não tivéssemos pecado, como seria o nosso jeito de agir? O que brotaria do nosso coração? Seriam só coisas boas, né? Mas é por causa do pecado o homem, né, perdeu essa identidade de ser parecido com o Pai, essa imagem, né, do Pai. Mas por causa da queda, a humanidade passou a trabalhar contra Deus. Quantas pessoas, né? Elas trabalham contra Deus, contra a obra de Deus, contra aquilo que Deus criou. Tudo que aprendi se resume nisso. Deus nos fez simples e direito, mas nós complicamos tudo, né? Deus fez tudo certinho. Está lá em Eclesiastes 7:29. Tudo que aprendi se resume nisso. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Aqui, vamos ver nessa outra tradução aqui. Que diz assim, ó, Eclesiastes 7:29. Eclesiastes 7:29 diz assim, que essa tradução que eu li é na linguagem de hoje, né? Diz assim: assim cheguei a essa conclusão. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas, né? Deus fez o homem certo, tinha tudo para dar certo, tinha tudo para viver uma vida abençoada, feliz. A gente não precisava ficar nessa tristeza toda que vivemos ultimamente, nesse estresse, nessa angústia, né? Porque ele fez tudo bom para o homem, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Então, nós precisamos rever, né, e pedir Deus para nos ajudar. A cultura do homicida. Olha, nós vemos isso também na Bíblia. Já foi falado esses dias para trás, né, em uma outra lição, né? Como resultado da apostasia de Adão, o homicídio é rapidamente incorporado na cultura. Olha para você ver. Deus fez tudo certinho. Deus queria que o homem vivesse eternamente, sendo parecido com ele, né? Refletindo a glória de Deus. Aí vem o pecado e vem o primeiro homicida, que foi da parte de Caim, né? Nós já estudamos sobre isso aqui, né? E olha o que acontece. A partir da apostasia de Adão, né, quando ele se apostatou da fé, ou ele deixou as coisas de Deus, o homicídio é rapidamente incorporado à cultura humana. Haja vista que Lameque, para celebrar a morte de 2 homens, escreveu um poema. Como assim? Está lá em Gênesis 4:23, que diz assim: certo dia, Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá: escutem-me, mulheres de Lameque, marquem bem o que eu digo. Olha que homem violento. Matei um homem porque me feriu. Matei um moço porque me machucou. Você acha que está diferente dos dias de hoje? Não. As pessoas estão matando a torto e direito. Olha o que ele disse. Matei um homem porque me feriu. E matei um moço porque me machucou. Por causa do pecado, né? O homicídio, ele agora faz parte da cultura do ser humano. Que coisa ruim. Que coisa ruim. Mas Deus veio para restaurar isso aí, né? Aí nós vamos continuando, diz assim, os heróis daquele tempo eram os vilões que se davam a opressão e a matança.
Hoje vemos aqueles dias replicarem-se em todos os segmentos sociais. A cultura da morte não mudou, né? Aquilo que a gente falou aqui, hoje as pessoas estão matando a torto direito, né? A gente vê essas pessoas quando vão roubar um celular, a pessoa às vezes dá o celular, mas ele ainda mata o sujeito. Isso por causa do pecado. Começou lá atrás, né? E hoje nós vemos que isso está piorando cada vez mais. Hoje vemos aqueles dias replicarem-se em todos os segmentos sociais, a cultura da morte não mudou. E o que dizer do aborto, da eutanásia e da cruel indiferença ao próximo, né? Nós temos visto nesses dias aí o homem indiferente, né, ao cuidado do seu próximo, quando as pessoas passando fome e outras com tanto dinheiro. Isso é por causa do pecado. O que Deus tinha era igual para todo mundo, uma vida abençoada. A cultura do erotismo, né? O erotismo também impregnou rapidamente a cultura humana. O casamento foi logo banalizado. A fraqueza moral iniciada pelo homicídio de Lameque fez a cultura, né? A promiscuidade precisou apenas de um exemplo a fim de espalhar-se. Que Deus tenha misericórdia da nossa geração, né? Como a nossa humanidade, como a nossa cultura hoje está tão promíscua. Quantas coisas que você olha e você fala assim, meu Deus, como tem coragem, como pode, né? Mas por causa do pecado. Mas Deus quer mudar isso aí. A cultura do consumo irrefreado, né? Ou incontrolável. A cultura do mundo pré-diluviano quanto ao consumo desenfreado em nada diferencia da nossa. Naquele tempo as pessoas já estavam tomadas pela apostasia e não faziam outra coisa senão comer e beber, né? Então assim, o povo não está nem aí. Hoje gasta-se exageradamente naquilo que não satisfaz. Quantas pessoas, nos conta, você pode ter um carro bonito, mas para que tantos carros? Tantos carros caros? Enquanto alguém não tem nem o que comer, quanta desigualdade. Eu creio que Deus olha e fala assim, não é isso que eu queria para o homem, não é esse tipo de vida, não é essa cultura que eu queria para o ser humano. Eu tenho o melhor para o ser humano. Eu queria o melhor para ele, né? Por isso que ele mandou Jesus para nos resgatar. Por isso que ele mandou o evangelho, boas novas, né? E é isso que nós anunciamos. Então vamos lá. Hoje gasta-se exageradamente naquilo que não satisfaz. É o consumo pelo consumo. Eis o resultado de toda essa gastança, né? Famílias endividadas e muita gente à beira da miséria. Sejamos providos e não pródigos. Sejamos providos e não pródigos, né? Nossa cultura é de gastar e não economizar. Esses dias eu estava vendo uma live também que as pessoas estavam abordando isso, né? Uma vez nós fizemos um estudo bíblico aqui na igreja, onde nós falamos assim que Deus, ele se interessa e na Bíblia ele nos ensina para a gente economizar para uma hora que a gente precise, né? Hoje, quantas pessoas podiam ter economizado, né? Hoje teria um dinheirinho para fazer uma coisa ou outra, comprar, né? Hoje as pessoas não têm, porque a nossa cultura é gastar, e eu não preocupo. Eu não preocupo com o outro, eu não preocupo com o amanhã. Não é que eu tenho que viver preocupado com o amanhã, mas eu posso economizar. Eu não preciso comprar sem precisar, né? E a Bíblia nos ensina tudo isso. Deus se interessa por nós. Deus se interessa por mim e por você. Por isso que Ele deixou esses mandamentos, né? Então vamos continuar aqui. Nossa cultura é de gastar e não economizar. O homem foi feito para lavrar a terra e fazer cultura, mas por causa do pecado, a cultura humana pôs-se contra Deus, né? Então nós vamos ver aí, né, tanta violência, tanta coisa errada, tantos costumes que não agradam a Deus, tantos hábitos que não agradam a Deus, né? Mas Ele quer nos restaurar. Mesmo dentro da nossa casa verificamos que as devoções familiares são suplantadas pelos deuses eletrônicos, né? Antes da pandemia, eu quero crer que estamos vivendo em tempos de mudança, né? Como alguém disse que é uma escola, nós podemos sair daqui como um bom aluno
ou como um aluno que não quer aprender nada, mas que possamos sair dessa como bons alunos, né? Antes era a família sentada, um no quarto, na hora do almoço, um no quarto, um na sala, e cada um almoçando com o celular, né? Hoje, por essa pandemia, nós estamos vendo as famílias mais unidas, as famílias sentando mais à mesa para comer, mais para conversar. O celular faz parte também da nossa cultura hoje, mas nesses dias eu estou vendo muito mãe brincando com seus filhos em casa, inventando brincadeira com seus filhos. A gente tem visto isso na televisão, né? Antes era o videogame, era o celular, era a televisão e nada de conversa. Então Deus veio e alguém disse assim, será que Deus colocou foi o pé no freio? Né? Pode ser, mas é para nos ensinar. Eu tenho certeza que o que Deus tem feito é para nos ensinar, é para que possamos melhorar, e é o melhor para nós. Um versículo que eu gosto muito na palavra de Deus é quando Jesus disse para os seus discípulos assim, o que eu faço agora vocês não entendem, mas vocês vão entender lá na frente, né? Trazendo para nós isso também. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus tem feito, o que está fazendo, mas se nós colocarmos a nossa confiança nele, certo é que Deus tem muito para nos ensinar. Então vamos continuar aqui. Mesmo dentro da nossa casa nós vemos, né? As famílias são suplantadas pelos deuses eletrônicos, mas Deus quer nos mudar. A televisão pode funcionar como santuário privado, né? Muitas vezes aconteceu por isso, mas podemos mudar isso, principalmente hoje nessa pandemia, como eu falei. O Evangelho transforma a cultura, né? Esse é o nosso tema-chefe aqui. O Evangelho transforma a nossa cultura, transforma o ser humano, transforma os nossos hábitos, né? Agora precisamos responder essa pergunta. É possível transformar uma cultura dominada pela iniquidade? Claro que sim. Foi para isso que Jesus veio, né? Jesus nasceu num contexto cultural, ou seja, nós podemos viver nessa terra, né? Claro, com a nossa cultura, mas uma cultura que não desagrada o nome do Senhor, uma cultura que não é iníqua, uma cultura que não é tão assim berrante, né? Tão terrível, mas que possamos, né, ser transformados pelo Senhor. Então Jesus nasceu nesse contexto cultural. Nenhum homem é capaz de viver à parte de uma cultura. Somos seres culturais. Aliás, o próprio Filho de Deus, quando de sua encarnação, foi acolhido numa sociedade dominada por 3 grandes culturas, que era a judaica, a grega e a romana. João 19, 20, Pilatos falou assim, olha, coloca aí bem grande na cruz, né, sobre Jesus, diz assim, Pilatos mandou escrever um letreiro e colocar na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Todavia, a sua mensagem transformou milhões de pessoas oriundas de todas as culturas do mundo, conduzido-as a viver num só corpo. Então, Jesus ele veio, né, para mudar a cultura, a nossa cultura, aquela cultura depravada, porque não era isso que ele tinha para o ser humano. O Evangelho transforma a cultura, vamos lá. Conquanto não nos seja possível converter toda uma sociedade, podemos influenciá-la com a mensagem do Evangelho. Mesmo que não seja, não tem como eu transformar toda a cultura, mas eu posso influenciar pelo Evangelho, a mensagem do Evangelho. Haja vista que isso aconteceu em Éfeso, né? Durante a 3ª viagem missionária de Paulo, quando praticavam as artes mágicas, eles queimaram seus livros em públicos, né? Quando Paulo, né, começou a falar do amor de Deus, começou a falar das boas novas, aquele povo entendeu, e aquelas práticas que não agradavam a Deus, sabe o que eles fizeram? Olha aqui, está lá em Atos 19, 19, diz assim, e muitos daqueles que praticavam feitiçaria, juntaram os seus livros e trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50.000 moedas de prata. Ou seja, não interessa, eu quero que a minha vida seja transformada. E se isso está desagradando a Deus, se isso não está sendo bênção,
nós vamos queimar esses livros. Foi isso que eles fizeram. Eles foram transformados por Deus e Deus quer o melhor para nós. Então nós precisamos entender que Deus se preocupa conosco. Deus se preocupa comigo e com você. E se Ele preocupa comigo e com você, nós podemos ficar tranquilos que Ele tem o melhor para nós, para que a gente possa viver uma vida abençoada. Se quisermos de fato transformar o nosso país, devemos evangelizá-lo de acordo com o modelo de Atos, né? Atos 1:8. Os crentes de Corinto, um exemplo de influência do evangelho, né? Também. Corinto era uma cidade mais promíscua no período do Novo Testamento. Não obstante, Paulo, ao levar-lhe o evangelho, resgatou preciosas almas aprisionadas a um contexto moralmente doentio, uma cultura promíscua, né? Mas Paulo, quando levou o evangelho ali, fez aquelas vidas, né, entenderem que elas podem mudar, elas podem influenciar outros para o bem, elas podem ser transformadas, e muitas pessoas foram alcançadas com a mensagem do evangelho que Paulo levou ali em Corinto, né? E não é diferente nós hoje. Quantas pessoas nós temos tirado da rua, dos vícios, né? Quanto a igreja tem ido nos hospitais, abençoado vidas. Quanto a igreja tem ido nos presídios, né? Nós vemos os missionários aqui que têm ido nas ruas, nos prostíbulos, né? E têm alcançado vidas, né? E tem transformado vidas. E quando Deus transforma uma pessoa, muita gente por perto é abençoada, né? Quantas mães, né, gostariam que os seus filhos fossem transformados? Quantas pessoas, né, tem na família alguém que você olha e fala assim: ora por mim, ora pelo meu filho, ora pelo meu parente, né? Porque precisa de Jesus. Só Jesus pode transformar a vida, a cultura, né, o ser humano como um todo. Não obstante, Paulo, ao levar o evangelho, resgatou preciosas almas aprisionadas a um contexto moral doentio. Apesar dos seus graves problemas, a igreja de Corinto detinha todos os dons espirituais. O mais importante, porém, é que seus membros, dantes escravizados por Satanás, eram agora chamados de santos em Jesus Cristo. Então, qual que é a síntese da nossa mensagem? O evangelho pode transformar a cultura dominada pela iniquidade. E qual que é a conclusão que nós temos, meu Deus? Nós temos para essa lição. Vamos ver aqui? A cultura atual em nada difere da pré-diluviana. Hoje nós estamos mais ou menos iguais, ou piores, né? No entanto, podemos influenciá-los através da pregação do Evangelho de Cristo. Se levarmos a sério a promessa de Atos 1:8, né? Que diz assim, que nós somos testemunhas, né? Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vós, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Viremos não apenas influenciá-la, mas igualmente transformá-la. Não só vamos influenciar, como vamos transformar, né, essa sociedade. Afinal, somos o sal da terra e a luz do mundo. Somente a igreja de Cristo reúne essas propriedades. Já pensou nisso? Somente a igreja de Cristo, ela pode transformar. Ela pode transformar o mundo, porque o mundo jaz no maligno. E só nós, como igreja de Cristo, temos essas propriedades de ser sal e luz. Você é sal e luz. Quando você é alcançado pelo Senhor Jesus, você é sal e luz, pode fazer diferença. Você imagina uma comida, né? Sem sal, fica sem sabor. Ou com sal demais, né? Então nós precisamos ser temperados. Um lugar escuro, nós somos luz, né? Enquanto Jesus estava, ele diz: eu sou a luz do mundo. Mas ele passou essa missão para mim e para você. As pessoas precisam ver Jesus em nós. E nós podemos fazer a diferença nessa terra, né? Então sejamos santos, evangelizemos e fazemos missões. É a ordem de Cristo. Nós podemos transformar a cultura da sociedade atual, como fez o apóstolo Paulo em Tessalônica. Que bom que podemos ser, né, um instrumento para a transformação na terra. Amém? Eu e você podemos fazer diferença. Começar na nossa casa, na nossa família, na nossa vizinhança,
e por onde nós passarmos. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos, ó Deus, participantes, ó Deus, da tua obra nessa terra. Que possamos, ó Deus, ser influenciadores. Não sermos influenciados, mas sermos influenciadores, ó Deus, com essa boa nova, né? Com esse evangelho que transforma. Nos ajuda, Pai, a te servir cada dia mais. Nos ajuda, Senhor, para que aqueles que estão, ó Deus, ao nosso redor sejam abençoados e transformados pelo evangelho de Jesus Cristo. Muito obrigada porque o Senhor nos alcançou. Muito obrigada porque o Senhor nos chamou. Nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.